Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje vamos falar sobre o ensino de chinês na Europa, especialmente em Portugal. E primeiro vamos dar as boas-vindas aos nossos convidados de hoje, a diretora do Instituto Confúcio da Universidade de Coimbra, Cristina Gio. Bom dia! Olá a todos, bom dia. E os alunos do Instituto Confúcio, o Guilherme Oi, bom dia. e a Andrea. Bom dia Olá, para bom todos! dia. Eu fiz um estágio como professora de chinês no Instituto de Confúcio, na Universidade de Aveiro, para dar das aulas às crianças da escola primária. E perto da cidade, na Vila São João de Madeira, que é muito famosa pela produção de sapatos, muitos parentes consideram que a China é um grande mercado para a Europa e a aula de chinês era obrigatória para os alunos de 8 e 9 anos. Eu acho isso muito interessante porque os parentes estavam realmente incentivando os seus filhos a estudar chinês como uma ferramenta de trabalho. E eu queria saber quais são os vossos motivos para estudar chinês. Em primeiro lugar, eu sempre tive curiosidade por línguas asiáticas. Eu comecei inicialmente por estudar coreano, mas depois desisti porque não tinha meios para continuar a estudar. E quando estava a fazer o meu curso de línguas na Universidade de Coimbra, soube que havia o Instituto Confúcio, porque faziam publicidade na entrada da faculdade, e então decidi experimentar. Esse foi o meu primeiro ponto. O segundo ponto, eu de momento dou aulas de português a chineses através de uma empresa, e então também ajuda no trabalho, quando tenho que falar com os alunos, ou até mesmo perceber algumas coisas que os meus colegas dizem, porque todos os professores são chineses. Eu, de momento, sou a única professora nativa portuguesa, então ajuda imenso no trabalho também. E eu gosto por aprender, eu gosto de sempre aprender línguas, por isso para mim é fantástico. Bem, eu vou pegar um pouquinho da ideia da Andrea, que é parecido comigo também, porque desde criança eu me interesso muito por outras culturas, né, outros países. Então, pelo japonês, por exemplo, eu via muitos filmes do estúdio Ghibli, né, do Hayao Miyazaki, o Viagem de Chihiro, Mononoke, Náusea, etc. Recentemente eu comecei a ver doramas, né, em coreano. E pela China eu me interesso muito pela história, pela política, pela economia, pela parte social, né? E pela natureza do meu curso, né, que é jornalismo, eu acho que os jornalistas também têm um papel de tradutor, né? Não no sentido literal, também no sentido literal de uma língua para outra, mas também é uma tradução como fala? Das áreas, assim, do saber. Então, por exemplo, uma pessoa normal né, do cotidiano não vai entender muito bem a política chinesa, a sociedade chinesa, a cultura chinesa. Então, eu acho que eu me interessei, né, eu entrei no Instituto Confúcio também por esse caminho, porque a China é vista com muito preconceito, eu acho, né, especialmente nesses países ocidentais, no meu caso o Brasil, agora eu estou em Portugal, e acho que as pessoas têm um pouquinho de medo, têm um pouquinho de receio da China e não entendem bem. Então, eu queria entender melhor para não ser afetado por esse preconceito também. Então acho que foi por isso que eu comecei as aulas. E como foi o primeiro contato com o Instituto Confúcio da Universidade de Coimbra e como vocês ficaram sabendo sobre o Instituto e se candidataram? Como eu disse há pouco, foi através de publicidade que alguns alunos chineses que têm conexão com o Instituto Confúcio ficavam na entrada da Universidade de Coimbra, na Faculdade de Letras, nomeadamente, e, e falavam sobre os cursos, sobre as atividades que faziam anualmente. Uh, e foi aí que decidi me inscrever e experimentar, a ver como é que corria.
Até porque eu pensava sempre, é impossível perceber e conseguir aprender chinês. Isto é muito difícil. Vamos experimentar. Então, e foi assim. Português para mim também é muito difícil, porque não é do Pois mesmo não. sistema de linguagens. Então, eu tive que ir atrás, né? Eu tive que pesquisar na internet onde que tinha aulas, né? Cursos de chinês em Coimbra, porque eu pesquisei pela universidade, né? Pela faculdade, pela FLUC, e eles não tinham aula de chinês. Eles têm aulas de várias línguas, menos o chinês. E eu sinto que eu demorei um pouquinho para achar, né? Eu acho que tá meio escondido o Instituto Confúcio. Mas eu fico muito feliz que eu consegui achar. Eu tô bem feliz lá que agora eu já tô no segundo semestre, também que eu tô no HSK 2. E é basicamente isso. Eu acho que não dá pra aprender chinês sozinho, né? Não dá pra aprender pela internet. Então precisa mesmo de um curso, né? Sim, concordo. E quais foram as vossas primeiras impressões sobre as aulas? Ainda se Eu lembram? já Não, não me não se lembro lembram? muito bem, já tem alguns anos. Eu acho que o maior choque que eu tive foi eu pensar que era muito difícil e no fundo não era assim tão complicado como eu pensava que seria. Tornou-se algo muito mais fácil. Claro que é necessário estudar, não é? E pôr em prática, praticar muito, ouvir. Para mim, o mais difícil continua a ser ouvir. Os áudios, para mim, continuam a ser muito complicados. No entanto, eu consigo perceber a professora a falar. Se falarem comigo, eu consigo perceber. O problema é mesmo os áudios, são muito rápidos. E pensei que os caracteres iriam ser uma coisa. Eu nunca me vou lembrar dos caracteres, são tantos. Como é que eu me vou lembrar deles? No entanto, agora eu não consigo olhar, por exemplo, para o pinyin e saber qual é a palavra. Eu tenho que ver os caracteres. Se eu não ver os caracteres, eu não faço ideia o que é que está ali escrito. Para mim é muito importante ter, ter os caracteres presentes, porque eu fui habituada desde o início a memorizá-los e a vê-los para saber o que é que estava a dizer nas frases e nos textos. Então, isso para mim foi o choque. Conseguir perceber. Eu olho para os caracteres e, eu consigo perceber o que é que está ali escrito. Isto afinal é possível, é fácil. Pode haver um outro pormenor cultural que podia ser diferente, mas até não. Eu sou madeirense, não sou do continente mesmo, de Portugal, sou das ilhas. A educação lá é um pouco mais fechada, por assim dizer. Então eu até achei um pouco semelhante à cultura chinesa, porque nós, por exemplo, temos que tratar também os nossos pais e os mais velhos com respeito, tratar por você e não por tu. E aqui no continente é um pouco mais diferente, tratam a família e pais por tu. E aí, até eu em Portugal apanhei um pouco de choque. Como é que tratam os vossos pais e a vossa família assim? É impossível, é impensável tratar os meus assim. Não, são, são formas diferentes, mas no fundo, pelo menos entre eu, a minha educação e a da China, é um pouco semelhante. Semelhante. É. E é engraçado ver as semelhanças e ver algumas diferenças. É giro. Bem, igual ela, eu pensei que ia ser muito mais difícil, só que no fim, acho que as aulas realmente ajudam nisso, né? Porque elas são apresentadas de uma forma mais leve, assim, no começo, né? Quando você aprende uma palavra nova, um conceito novo, é, não é muito pesado, né? Então, por exemplo, eu tô no HSK 2, ela tá no 5, é muito diferente, assim, ela tá num nível muito maior que o meu. E então, por exemplo, eu ainda dependo muito dos pinyin, né?
Só que as minhas professoras, porque eu já tive duas na diferença, e as duas me incentivaram muito a ler os Hanzi, e não só o Pinyin, não ficar preso nos Pinyin. E eu acho que eu tô conseguindo, mais ou menos, lembrar de alguns. Quando é um Hanzi novo, eu demoro um pouquinho para lembrar dele, eu preciso da repetição, né? Mas, por exemplo. Eu acho que eu tô pegando fácil, assim, eu tô pegando bem as novas palavras. Só que pra mim a parte mais difícil é mesmo a parte oral, né, dos tons, né? Então que sabe, vários tons, assim. E eu acho que eu ainda não peguei porque é muito, muito diferente do português, né? É. E, e acho que é isso, acho que a parte mais difícil pra mim é a parte oral. Uhum. Aí de ouvir também, os áudios que eu escuto na GSK 1 e 2 são mais simples, eu nem consigo imaginar o do nível 5 e acho que é basicamente isso. E vejo que no Instituto tem muitas atividades culturais além do curso de chinês. E quais são os eventos que mais impressionaram vocês? Daí? Hum, eu, eu, por acaso, não. Só participei em três. Eu já estou há alguns anos a fazer o curso, mas devido ao trabalho, porque eu tenho dois trabalhos, então não tenho muito tempo a participar nas atividades. Eh, mas já participei em o que é o festival do Dragon Boat, Ah, em que lançámos papagaios de papel, experimentámos conza e, e, e estivemos a conviver. Eu achei fantástico, porque eu nunca tinha lançado um papagaio de papel. Eu já não sou propriamente, não tenho 18 anos, já tenho mais alguns, e para mim eu achei super divertido estarmos a lançar os papagaios de papel, foi muito giro. Participei também noutra atividade em que nós fizemos os nossos próprios jiaozi, e tivemos a oportunidade de comê-los e uns estavam mais bonitos que outros, mas estavam saborosos na mesma. E participei também na atividade da caligrafia, já ah, participei também na da caligrafia, já participei nas aulas de escrita dos caracteres também, de ok. caligrafia, já participei em alguns, concursos de escrita, que também acho engraçado, é sempre desafiante. Desafiamos a nós próprios, em primeiro lugar, porque tentamos sempre fazer melhor e escrever melhor. Uh, e é engraçado, porque depois temos sempre a parte do convívio com os professores, com alguns chineses que também estão a aprender português na universidade. Sim. Uh, é sempre muito divertido. E É. depois também este tipo de entrevistas que depois os professores, vocês querem participar, vai ser muito giro. E então, pronto, aproveitamos sempre alguma coisa, é divertido. Então, infelizmente eu não consegui participar de muitos, que eu sempre tinha outro compromisso relacionado à faculdade, né, algum trabalho, alguma aula, mas eu lembro muito bem do primeiro que eu fui, né, que foi antes das aulas, que foi, acho que o Festival do Meio de Outono, Tudo? alguma coisa assim, festival, do outono, que tinha as lanternas, tudo. E foi o meu primeiro contato, né? Porque eu também fui lá para conhecer a grade horária, né? Para conhecer como eram as aulas, conversar com os professores. E tinha muita gente lá, que eu lembro de medicina também. Então, porque tem a parte, né, do Instituto Confúcio que dá aulas de medicina, tradicional chinesa. E eu conversei com essas pessoas, eu lembro que tinha uma menina lá brasileira que estuda medicina aqui, e que o professor dela que recomendou o Instituto Confúcio, né, para ela ir. E aí foi muito interessante, a gente, né, teve a cerimônia do chá, Ah, teve, acho que é bolinho de lua, né, não lembro o é nome bolinho de lua. certo. No festival. Tava muito bom. E
Eu gostei bastante, que nem a Andrea falou do convívio, né? De conversar, de conhecer essas pessoas Com a comunidade novas. chinesa. E também, sim, também ver a visão dessas pessoas sobre a China. Não, acho que foi bem interessante. E eu quero muito participar demais, né? Eu sei que tem, acho que é os sábados, tem algo que é uma conversa com chá, alguma coisa assim. E eu não tô conseguindo ir, mas eu quero ir nos próximos. E também a workshop de caligrafia, tudo. Eu quero participar de mais coisas, que eu acho muito interessante. E vocês acham que conhecer a cultura de um país ajuda no estudo de um idioma? Eu acho que sim. Eu acho que através da cultura sabemos como falar com as pessoas, como interagir, porque apesar de tudo, há gestos e formas de falar e expressões que não são tão aceitos noutro país, noutra cultura. Então é sempre enriquecedor saber como agir, como falar com as pessoas, porque lá está, por exemplo, a China, temos que falar com as pessoas de forma diferente, dependendo da idade, dependendo, até mesmo se for entre, imaginamos, temos amigos chineses, vamos com a família deles, temos que tratá-los de forma diferente. Este é do lado materno, aquele é do lado paterno, não é uma comunicação direta, temos que saber exatamente aquilo que vamos falar para não nos enganarmos e não ficarmos mal vistos. Pronto. Claro que seria muito mais fácil um contacto direto e seguido com a cultura, por exemplo, viver no país ou estar no país, férias, é muito mais fácil do que vermos ao longe, porque, por exemplo, nas minhas aulas, a minha professora, que é a professora Guo, ela mostra imensos vídeos sobre a arquitetura chinesa, sobre a arte, nomeadamente teatro, sobre comida, por exemplo. Ela mostra imensos vídeos de cultura, eu adoro, mas adorava comê-los. Preferia, gostava de estar a comer os mesmos pratos, porque parece tão delicioso. Eu olho, ai, eu quero experimentar. Mas aqui já temos algumas. Exato, aqui já temos algumas opções, nomeadamente a restaurantes e a comida. Podemos experimentar algumas coisas, mas nem sempre é exatamente igual se eu fosse à China. Mas eu pergunto sempre a opinião, professora, este restaurante abriu, ele é bom? Vão lá pessoas chinesas? É um restaurante chinês. E depois eu acho que sim, é bom, eu já fui, eu gostei. Ou então, esse não é muito bom, é melhor experimentar. Ok, então, assim, porque sempre temos a opinião de alguém que é do próprio país, e aí nós ficamos mais contentes e eu deixei ir ali, que ali é mais fiel ao verdadeiro. E pronto, é assim, vamos sempre aprendendo alguma coisa de cultura nas aulas e com os eventos também, e eu acho que é muito bom, assim, termos o contacto com a cultura também. Com certeza a cultura ajuda muito. Assim, a língua faz parte da cultura, então não são coisas separadas, ao meu ver, né? E igual ela disse, a professora Gual foi minha professora no semestre passado. Ela também mostrava muitos vídeos, assim, acho que comida de rua, assim, das cidades, né? As diferentes cidades, os pontos turísticos, a geografia da China, que ajuda mesmo para entender. Então, que ela, né, falou da diferença entre a parte materna e a parte paterna, que, em português não tem diferença, assim, avô e avó, mas aí você especifica a materno e paterno. Mas em chinês não, em chinês tem os nomes certos para cada lado da família. E
E eu também, né, eu gosto muito de filmes, então recentemente comecei a ver mais filmes em chinês. Então, por exemplo, do Wong Kar-wai, né, o In the Mood for Love, por exemplo, que é, não sei como se traduzir em Portugal, mas no Brasil eu acho que é Amor à Flor da Pele, né? E que é um filme sensacional, assim. E eu não lembro se é em mandarim, porque acho que se 嗯，passa no sul da China, então acho que é em 花样年 cantonês. 华，嗯，花样年华，嗯 Eu sei, Conhece, conheço, sim. conhece? Sim, então, aí é muito bom. E aí eu botei um monte de filme chinês na minha lista, só que eu fico procrastinando e eu não vejo, eu preciso ver muito, pra também testar o que eu já sei da língua, né? Ver se, tem uma palavra aí que eu conheço e tal. Mas é realmente, igual a Andrea disse sobre os costumes, né? Sobre Hum, e algo que dá mais vontade ainda de aprender a língua, né? Quando você vê um pouco mais da cultura. Então, ela deu o exemplo da comida, né? Então, como que eles celebram, né? Então, essa comida em qual festival, hum, né? Tem comida que é no outono, na primavera, no verão, né? Tem receitas, né, específicas para cada época do ano, para sim. cada região da China, que também muda muito, que tem várias culturas, não é uma cultura chinesa, né, são várias dentro, e eu acho muito, muito interessante, então com certeza uma coisa ajuda a outra, eu acho, aprender a língua e aprender a cultura ajuda um ao outro. E vocês têm planos de viajar para a China? E já tipo, tem alguns lugares que querem visitar no futuro? Sim, tenho. Era suposto ir este ano, mas aconteceram assim algumas coisas e terá de ser adiado. Fica para o próximo ano. Em relação ao que quero conhecer, eu gostava de conhecer tudo, mas isso vai demorar muitos anos. Hum, Tem que ser um bocadinho. Mas eu gostava de ver, por exemplo, a Cidade Proibida, hum, assim, as partes mais culturais e mais antigas. hum. Eu tenho imensa E a curiosidade parte por tradicional? causa dos edifícios. Hum, Sim, os edifícios, a arquiteturas. muralha da China, Muralha da China. 嗯 exatamente. Eu gostava imenso de ver essas partes mais antigas e mais tradicionais. Hum, E as pequeninas ruas Huton. que têm em Beijing. Ai, eu adorava ver isso. Isso é o que eu gostava de ver. Há pessoas que, por exemplo, gostavam de ir a Xangai. Xangai, Hong Kong. Não, para mim eu gosto mais da parte Mais tradicional e requintada. a parte mais antiga. Sim, exato. Isso para mim é perfeito. E o Guilherme? Bem, o Instituto Confúcio, né, tanto de Coimbra quanto da Universidade do Porto, estão organizando um Summer Camp, né, em julho, acho que do dia 14 ao dia 27, e vai ser em Guangzhou, né, em Cantão, e aí eu acho que eu consigo ir, eu tô me organizando, eu acho que vai dar tudo certo, eu espero que dê tudo certo, e que vão ser 2 semanas realmente para aprender a língua, né, vão ter aulas, tudo, mas também para, igual eu disse antes, para juntar os dois, a cultura e a língua, né? Então vão ter passeios, vai ser algo mais turístico, cultural, pelo que me disseram. E, e eu acho que vai ser sensacional, assim, aprender a língua de um país no país, né? E não longe, assim, não afastado. Então vai ter uma rotina, né? Um cotidiano que você entra em contato com essa língua. E além de Cantão, né? Além de Guangzhou. Eu quero muito conhecer Macau, porque recentemente, acho que foi sábado, eu entrevistei o dono do jornal Tribuna de Macau, né? E para um trabalho da escola, que ele está aqui em Coimbra. E eu achei sensacional, a entrevista foi maravilhosa, que a gente ficou o dia inteiro num café, né, no restaurante, eu e a minha colega e ele, que a gente entrevistou ele junto. E ele contou muitas histórias, assim, muitas, muitas, muitas histórias. Eu fiquei muito interessado em conhecê-la pessoalmente. E, além disso, obviamente, igual eu disse, Andréia, é Pequim, na capital. Tanto pela parte antiga, né, que tem nessa história milenar, acho que mais 5.000 anos.
quanto à parte mais recente, né, do século XX, né, da história, tudo, que, né, da arquitetura, dos museus, tudo que mudou, né, em tão pouco tempo, né, na China. E eu quero muito ter experiências de pegar um trem-bala, né, ver a infraestrutura, tipo, né, dos trens da China, porque no Brasil, que também é um país continental, a gente tem uma carência muito grande de uma conexão nacional, tipo, de uma conexão entre as cidades, entre os estados. E, por exemplo, uma passagem de avião dentro do Brasil é quase o mesmo preço né, tipo, dependendo do lugar, mas é quase o mesmo tempo, o preço do Brasil para a Europa, né? Então não faz o menor sentido. E, e o Brasil né, agora eu vou entrar um pouquinho de história, que o Brasil cometeu um erro histórico gravíssimo de ter investido só em rodovia, né, e não em ferrovia. Porque agora tem muito, muito, muito carro, né? Tem muito, muito trânsito, tem muita poluição, que é um negócio que não resolve, que só se agrava. E o transporte público é sucateado, né? Então, ônibus, né, o trem, que nem eu falei. Um trem-bala no Brasil ia ser a coisa mais linda do mundo, né? E, enfim, eu quero realmente ver essa parte mais moderna, né? Porque a Andrea também citou a parte tradicional, a parte clássica, mas eu também queria ver muito a parte mais contemporânea, eu acho. Bom, eu agora estou em Pequim, capital chinesa. Se vocês realmente tiverem planos de visitar a China, especialmente em Pequim, podem contatar comigo. Podemos falar via WhatsApp ou WeChat, porque agora tem muitos e muitos visitantes brasileiros portugueses dos países da língua portuguesa que estão aqui viajando pela China, que eu já recebi alguns e também eu já vi muitas pessoas estão andando na rua falando português. E eu aí fui perguntar, precisa de ajuda? Já comprou bilhete para Cidade Proibida ou Grande Muralha da China? Porque tem, tipo, eu acho que vão enfrentar algumas dificuldades nessas dicas nas suas viagens e podem me deixar as mensagens. Será que nós podemos combinar um café ou eu posso ser a vossa guia gratuita aqui em Beijing? Queria perguntar à professora em que ano foi fundado o Instituto Confúcio na Universidade de Coimbra e como foi a história da fundação do Instituto? Sim, o nosso instituto foi fundado em 2016. 2016, portanto, vamos fazer 8 anos este ano, no dia 4 de julho, dia da cidade de Coimbra. 8 também é um número muito interessante e importante na cultura chinesa, como todos sabemos. Mas na altura, quando a antiga equipa reitoral decidiu criar um Instituto Confúcio, o reitor e o vice-reitor sabiam que seria o quarto Instituto Confúcio em Portugal. Portanto, queriam fazer algo assim especial. Portanto, o nosso Instituto Confúcio é o único Instituto Confúcio especializado em medicina chinesa em toda a Península Ibérica. Temos duas parceiras chinesas, a Universidade de Medicina Chinesa de Zhejiang e a Universidade de Estudos Internacionais de Pequim. Portanto, é um instituto Confúcio bastante especial e fica localizado no antigo Colégio de Jesus. Foi a partir desse espaço que saíram os jesuítas para a China. Aliás, muitos foram interlocutores muito importantes, tal como Matteo Ricci lhe matou, nesse diálogo cultural e científico entre a Europa e a China. Portanto, estamos num lugar muito importante, estamos a continuar uma bela tradição intercultural. Portanto, acho que devemos ter assim muito orgulho, né? E também muita consciência do nosso lugar na história. Muito significativo e também muitos parabéns para vocês.
E além do ensino do idioma, eu vejo que vocês também realizaram muitos colóquios e conferências sobre a China e sobre as relações China-Europa. E que papel essas atividades desempenham na formação de alunos? Sim, no nosso instituto, tanto no nosso Instituto Confúcio como na Academia Sino-Lusófona da Universidade de Coimbra, organizamos muitos eventos culturais e académicos, sempre com grande apoio da reitoria. De facto, para os nossos alunos, claro, queremos também oferecer uma oportunidade, sim, para eles poderem conhecer diferentes aspectos da cultura chinesa da China, da modernidade da China, e também dando alguma oportunidade de dialogar diretamente com os académicos chineses, que também pode ser muito interessante para eles. Desta forma, mantendo a comunicação entre a academia portuguesa e a academia chinesa sempre livre e eficaz. E o chinês já se tornou muito, muito popular no mundo. E o que você acha desse fenômeno? Eu acho muito interessante. Aliás, eu estive aqui a ouvir a Andreia e o Guilherme a contar as experiências deles de aprender chinês e de ter contactos com a cultura chinesa, e fico muito contente mesmo, fico muito contente. Porque os nossos alunos aprendem o chinês porque é útil, pronto, é uma língua, dá para enriquecer a cultura deles, pode ser útil no trabalho, nos negócios, pode ser útil para conhecer novos amigos, abrir portas para novos mundos, isso é tudo ótimo. Mas, como muito bem disse o Guilherme, não podemos separar a língua da cultura, não é? Isto é tudo uma experiência, digamos, uma experiência global, em muitos sentidos. E, portanto, aprender chinês não é só útil, mas também uma coisa interessante. Porque os alunos, conhecendo o encanto da cultura chinesa, tanto da parte antiga, como disse a Andreia, como da parte moderna, como referiu o Guilherme, Guilherme? os alunos vão ter ainda mais a vontade de aprender. E depois uma coisa estimula a outra, e assim é que conseguimos ter assim, uma experiência cada vez mais interessante. Desta forma, contribuímos para a amizade, não é? Isto é o que nos interessa mais neste mundo em que vivemos hoje. Acho que isso é mais importante, sim. E no final, pode falar um pouco sobre o curso de formação de medicina tradicional chinesa? Vocês convidaram professores da área? Como foi a cooperação aqui na China e os alunos estão a gostar? Sim, na área da medicina tradicional chinesa, temos contado com o grande apoio da nossa parceira, a Universidade de Medicina Chinesa de Zhejiang. Temos sempre um professor que dá aulas de medicina chinesa aos estudantes de medicina, dá uma aula opcional, uma cadeira opcional de introdução à medicina chinesa. Somente para estudantes de medicina. É uma cadeira única, aliás, em todas as universidades públicas portuguesas. Além disso, este professor também dá workshops de Tai Chi e saúde, Pa Tuan Jing, por exemplo. São workshops completamente gratuitos para toda a comunidade académica e também comunidade local, e realmente os alunos estão a gostar muito. Também colaboramos com lares locais, assim, oferecendo também workshops de Tai Chi às pessoas mais idosas e, enfim, acho que temos tido bastante sucesso. Bom, acho que é tudo por hoje e espero que as pessoas que estão
vendo os nossos vídeos. Espero que gostem da nossa entrevista de hoje e muito obrigada por terem participado da nossa entrevista de hoje. E espero que podemos ter mais conversas tipo assim no futuro. E sejam bem-vindos à China. Manter contatos no WhatsApp Muito e obrigado. no Instagram também. 谢谢您，周老师，谢谢 Muito 谢谢谢谢。 obrigada. 谢谢大家，谢谢。 Tenham um bom dia para vocês. Então, tchau, Obrigada, tchau. Bom dia, muito Obrigada. obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.